Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Mais um vídeo aqui no Política do Bom Senso, com transmissão simultânea para o canal do Ricardo Rous. Seja bem-vindo, Ricardo, para o seu canal, né? No final das contas está sendo o seu canal também. Seja bem-vindo aí, mais uma semana, estamos aqui para completar a nossa missão de trazer o resumão de tudo que aconteceu de relevante na política nacional e internacional nessa semana, última semana de janeiro, primeira semana de fevereiro. O ano já está acelerando, finalmente o ano de janeiro acabou. É isso. Né? Seja bem-vindo, Ricardo. O ano de janeiro foi ótimo, né? Foi longo janeiro realmente. Obrigado mais uma vez, um prazer estar aqui no Política do Bom Senso e no canal do Ricardo Rous, como você mesmo lembra. Realmente janeiro foi longo, mas tem muita coisa boa aí pra gente resumir, né? E o ano já começou, já estamos no segundo ano. Tá chegando o carnaval, Danilo. Daqui a pouquinho já. Carnaval. Aliás, esse resumo é o do carnaval? Não. Vai ter ainda tem o do carnaval na sexta de carnaval. Eu desconfio que um amigo meu vai estar um pouco longe daqui. Não, na sexta de carnaval acho que eu vou estar aqui. Isso. Então nós teremos um resumo Sábado do carnaval. Já não garanto nada para ninguém, mas na sexta eu tô aqui. Então é o penúltimo aí pré-carnaval para finalmente o ano começar, até porque começou ontem o ano judiciário. A gente grava sempre nas sextas-feiras, por isso que eu falei ontem. Na quinta, o ano judiciário, o executivo já está trabalhando, o legislativo também vai começar a voltar agora, a legislatura. Então, o ano mesmo vai começar lá depois do carnaval. Semana que vem ainda vai ter algumas notícias aí, eu tenho certeza, de repercussão de Polícia Federal e algumas buscas e apreensões que fazem muito barulho. Então, apesar de não ter começado o ano legislativo, vai ter barulho. Ainda teremos alguns toque aí nas portas do povo, é isso? Vai bater toque. É isso aí. Que, inclusive, teve um toque bem famoso aí, logo no comecinho da semana, vamos passar a primeira notícia, né? Na semana passada, vou falar semana passada, porque começa no domingo, certo? Certo. Então, nesta semana, começamos com uma live dos Bolsonaros, e teve aí uma repercussão bem grande, 500 mil de pessoas assistindo simultaneamente, depois já foi para 1 milhão e poucos de visualizações, e tava tudo beleza lá no clã Bolsonaro, todo mundo feliz, porque bateu as expectativas de live, né? Afinal das contas, ele não é mais o presidente da República. Então tava tudo feliz. Saíram para pescar, logo na segunda-feira de manhã. Quando voltaram para casa, receberam o quê, Ricardo Rous? Outro pescador? Um toque. Dizem que foi feita uma pescaria aí, já te falo disso. Né? Teve um toque da Polícia Federal na casa dos Bolsonaros, lá em Angra dos Reis, segundo o que me consta. Por quê? O que foi a justificativa? De acordo com a alegação, o vereador do Rio de Janeiro, que é o Carlos Bolsonaro, eu não sei se é o 02, 03, 04, eu já me perdi nessa conta aí, mas é um dos filhos do Bolsonaro que é vereador no Rio. E segundo o que tem de alegação, ele comandava aí uma tal de ABIN paralela. Bolsonaro assumiu e tem a Agência Brasileira de Inteligência, que é o serviço, é a nosso FBI. Isso. Né? O nosso FBI, respeitado a todas as proporções possíveis aí. Segundo dizem, o Carlos não acreditava muito no serviço de inteligência brasileiro, então ele queria receber diretamente as informações, mesmo ele sendo um vereador que não tem relação nenhuma ali com o Planalto. Né? E, segundo as investigações, milhares de pessoas eram investigadas e monitoradas por esse sistema que a presidência da ABIN comandava e dava geolocalização dos seus adversários e pessoas malquistas pelo governo federal. E o Alexandre de Moraes, nessa investigação, determinou que fosse feita uma busca e apreensão na casa do Carlos, apesar de que a casa foi do Bolsonaro. Chegando lá, segundo dizem aqui as investigações, primeiro a Daniela Lima, que é do Grupo Globo, do Globo News, disse que foi encontrado um notebook da ABIN com o Carlos, que seria uma informação grave. Relevante. Né? Afinal das contas, o Carlos, como eu disse, é vereador. Não tinha, na época em que o pai era presidente, e hoje também, muito menos, nenhuma relação com a ABIN. Então, seria uma coisa grave. Depois, horas depois, foi desmentida essa informação de que não foi com o Carlos. Era uma fake news, então? Exatamente. Entendi. Daqui a pouco eu falo um pouco sobre a questão de fake news, mas, por enquanto, a Daniela Lima, que publicou no blog dela, e a Globo News se retrataram dizendo que não foi encontrado com ele especificamente. Né? E depois o senador Flávio Bolsonaro, que estava nessa live, nesta casa em que foi alvo da busca e apreensão, fez uma manifestação aqui
no Senado, inclusive o vídeo já está no nosso canal, se você quiser conferir a íntegra dele, dizendo que foi feita uma pescaria de provas. O que é a pescaria de provas? Vamos dizer que o Ricardo Rose é um desafeto meu, mas não tem nada contra ele. Então, eu procuro alguma ilegalidade pequena contra ele. Vamos dizer que você não pagou o IPTU da sua casa. E eu Ainda não paguei mesmo, não. Estou no prazo. Exatamente. Inclusive, começa IPTU e IPVA, tudo chegando Tudo agora no comecinho de ano. Segura. Fique atento, por causa. Inclusive, no meu caso, OAB também. Meu CRE está cobrando, inclusive. Puta, deu até uma tristeza agora. Mas, enfim, começo de ano tem todas essas cobranças. E vamos dizer que você fique devendo em alguma delas. Eu inicio um processo com essa justificativa. Mas não que isso seja relevante. Mas eu uso esse processo para ser o start, a fagulha de começar a te investigar. E nessa investigação, eu achar alguma coisa. Como que eu faço isso? Vamos dizer que nessa investigação eu falo, pega o celular do Ricardo para a gente ver se tem algum comprovante do IPTU. Não faz sentido nenhum. Mas eu uso essa justificativa porque, uma vez em posse do celular do Ricardo, eu posso descobrir outras coisas. Isso é a tal da Fishing Expedition ou pescaria de provas. Eu uso uma alegação menor para justificar uma busca e apreensão e na busca e apreensão eu conseguir outras coisas. Vamos dizer, por exemplo, que tem uma busca de apreensão contra mim e na minha casa, eu sou advogado, tem um computador com outros clientes. Faz a busca de apreensão do meu computador e descobre provas contra várias pessoas. Isso é a pescaria de provas. Segundo o senador Carlos Bolsonaro, eu confundo os nomes que são muitos Bolsonaros. Muitos filhos. O Carlos Bolsonaro alegou justamente que houve essa tentativa de pescaria de provas. Somado ao fato também dessa fake news, notícia falsa aí do Grupo Globo em relação à família Bolsonaro, foi uma segunda-feira meio conturbada para a família Bolsonaro. Posso dizer, no mínimo, conturbada, né, Ricardo? No mínimo conturbada, Danilo. Mas, e depois, que para mim, inclusive, olha, é só conjectura, é só um bate-papo. Coincidência. Ok? Mas justamente após uma mega live do Bolsonaro, na semana em que o Lula e a equipe que faz lá o papo com o presidente resolveu não fazer mais, ou estão revendo a conversa com o presidente, justamente porque não tinha audiência quase nenhuma. Enfim, pode ser só coincidência, e ok. Mas vamos lá, gente. O que me causa uma certa estranheza, Danilo, nesse episódio, e eu vou começar isso aqui dizendo o seguinte, se alguém errou, tem que pagar. Não interessa se é filho do Bolsonaro, filho do Lula, filho de quem quer que seja. Se é o Bolsonaro, se é o Lula, se é o Lula, se é o Bolsonaro, se é qualquer um, não importa. Quem está no serviço público, na administração pública, tem que agir com lisura. E ponto final, e a gente tem que parar com essa história de aceitar quem rouba mais faz, ou quem, né, enfim. Tá me fugindo até a palavra, mas quem aceita, quem compactua com algo ruim, com crime, com corrupção, vamos falar o português claro logo, na administração pública. Ponto. Então se errou, tem que pagar. Bom, dito isto, a Polícia Federal normalmente, e eu tenho uma grande admiração pela Polícia Federal, ela age com inteligência, ela calcula e tal. Esse processo da chamada ABIN paralela, ele foi solicitado uma busca e apreensão na casa do Ramagem, do deputado federal Ramagem. Na semana passada. Há uns 3 dias antes da segunda-feira, deve ter sido na sexta ou na quinta-feira passada, porque também a mesma lógica, a mesma história, o mesmo tudo. E foi, então, a Polícia Federal. Ela costuma agir assim. Quando ela vai dar ela investiga, sente o cheiro, né? Que tenha indícios de coisas erradas, então ela monta a estratégia e solicita os mandados de busca e apreensão. Normalmente, coletivo. Olha, esse copo conectado com essa caneta Bic, conectado com esse porta-copo, conectado com esse lencinho. Busca e apreensão em todo mundo aqui, para ninguém ter tempo de jogar fora as provas, se desfazer e tal, ok? Aí você levanta uma lebre desse tamanho, manda uma busca e apreensão na casa do Ramagem, que era ligado à ABIN na época do governo Bolsonaro, ok? E aí você dá 3 ou 4 dias de diferença para ir na casa do Carlos Bolsonaro? Pô, Danilo, ou a Polícia Federal, aí nesse caso, deu aquela, como o povo chama, deu aquela ramelada, que eu não acredito nisso, ou tem outras informações que a gente não sabe, o que está muito ruim, apesar de que agora os advogados do Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro, tiveram acesso
aos autos. Uhum. Inclusive foram, pelas informações que a gente tem, foram pessoalmente ao Supremo Tribunal Federal para acessar o inquérito, o que está acontecendo Em lá. 2024, que Mas- os processos são digitais, tem que ir pessoalmente. Pois é. Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Mas foi um erro de compasso, se é que nós podemos chamar assim, grande, da Polícia Federal. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se o Carlos Bolsonaro, por qualquer motivo, tivesse algo, já teria desfeito. Inclusive, o que correu muito aí na boca miúda é que essa pescaria às 5 da manhã talvez pudesse ser por outros motivos, que eu acho que é uma bobagem. Uhum. Mas, enfim. Então, eu acredito bastante, porque tenho visto movimentos em outros inquéritos, em outras questões, porém sempre para o lado da direita, nessa agilidade em busca e apreensão, em buscar o celular das pessoas, mas que não se encontra nada naquele celular, mas vai se procurar um outro assunto. Uma tese fraca, eu acho. Inclusive a própria lógica da investigação em si, porque é papel da ABIN fazer isso. A ABIN, ela investiga as pessoas. Ela monitora as pessoas, sim, é papel. O erro aí estaria onde? No Carlos Bolsonaro ter acesso, que não tem nada a ver com isso, ter acesso nisso, ok? Não em a ABIN fazer isso. A ABIN é para isso, a agência de inteligência nossa, que eu equipararia ela à ANS americana. O FBI eu colocaria mais como se fosse a nossa Polícia Federal, porque ele investiga crimes transestaduais. A ANS, para mim, é a Agência Nacional de Segurança americana. Ah, Ela monitora as pessoas, ela grampeia... o cara lá que deu... Isso, o cara vazou dados e tal. Parece que ele vazou tudo. Isso, ele era da espécie da ANS. Então é uma central mais de inteligência. Julian Assange. Isso, Julian Assange, exatamente. Isso. Ela monitora, ela grava, ela sabe cada cidadão americano, e ali não são 10 pessoas, 10 mil pessoas, não. Todo mundo ele sabe onde está. Uma coisa que inclusive eu falei no programa da Jovem Pan, a nossa ABIN, ela tem inteligência para saber a geolocalização, é isso? Você precisa monitorar para saber onde você está? Pô, faz uma parceria com o Google Maps, que eles sabem onde a gente está, tá tudo onde a gente andou a vida inteira ali. Então é meio bizarro essa história, mas de novo, eu acho que a tese do Fishing Expedition é ok, de pescar, de querer pegar o celular das pessoas para então ali encontrar outras coisas, outras conversas que possam levar a outros casos que tenham realmente uma grande relevância. Mas se estão investigando e encontrarem algo de errado com o Carlos Bolsonaro, que o Carlos pague por aquilo que ele fez. Mas eu não acho que a tese do procurar para tentar atingir o Bolsonaro pai é maior do que qualquer coisa. E o fato de terem ido segunda-feira, porque a live do Bolsonaro foi divulgada com antecedência, as redes todas ficaram sabendo, todo mundo teve acesso. Então planejar logo para segunda de manhã, onde teria essa repercussão da live, para você ter uma notícia que seja ruim, que se sobreponha à notícia da live de 500 mil pessoas simultâneas assistindo o Bolsonaro, é bastante gente. Uhum. Enfim, recria uma força do Bolsonaro. Recria não, porque ele não perdeu essa força. Mas enfim, vamos seguir aí. Vamos acompanhar de fato, e sempre lembrando que acho que a minha posição, acredito que a do Danilo também, não quero falar pelo Danilo, mas acredito que sim. Quem errou tem que pagar. Tem que pagar. Tá errado? Cometeu? Fez erro? Pau! Uhum. Já está com 2 milhões e 400 mil visualizações. Eu acho que isso perturba mais do que... ele teve acesso a... Tanto que a lógica do computador saiu na Globo, depois tiraram, não tinha computador nenhum, não da ABIN, com o Carlos Bolsonaro. Enfim, eu acho que essas informações desse poderio digital que o Bolsonaro tem, é um fato. Quem é que hoje no Brasil coloca isso? Tirando esses youtubers aí malucos? Não, na área política, na política é uma sumidade. Então, acho que isso incomoda muito mais, ofuscaria. A notícia na segunda-feira seria só essa. Bolsonaro coloca 500 mil de pessoas em live na internet. Ele e os filhos, que a live foram com os 4, né? Bolsonaro pai, Eduardo, Carlos e Flávio Bolsonaro. Uhum. Enfim, vamos acompanhar. E a Agência Segurança Nacional, que a gente ficou conhecendo como NSA. Ok. Que foi a... Não vai para outro YouTube, não vou receber flag aqui, fica no meu canal. A Agência de Segurança Nacional, que foi vazada pelo Julian Assange, aí, que investigava, inclusive, a nossa presidente da República. Essa agência americana eu equiparo à ABIN, que tem essa lógica de pensar inteligência, segurança, a segurança dos Estados Unidos da América. O FBI é uma polícia transestadual, ou seja, ele investiga crimes que saem de um estado para o outro.
E aí, como no nosso caso, a nossa Polícia Federal, ela tem uma atribuição específica em alguns crimes nos estados, é a Polícia Militar e a Polícia Civil, que a Polícia Militar mais ostensiva, civil e investigativa, e se passou de um estado para outro, tráfico de droga e tal, a Polícia Federal entra, ou algum tipo de crime contra a União, né? Como você disse, investiga. Se tiver alguma coisa errada, prenda, prenda. Pô, qualquer um que seja. O Flávio, é Flávio o senador, né? Flávio, eu me senador. Confundo, é muito Bolsonaro. Mas o Flávio, senador, ele inclusive disse aqui que no momento queriam levar todos os celulares, que evidenciaria mais essa ideia de pescaria aí de provas, o que é condenável. E acho até criminoso, não sei, não sou jurista e tal, mas pegar o computador de alguém que não tem um mandato... Não, se eu vou pegar, eu vou confirmar contigo. Se eu venho fazer a busca de apreensão do Ricardo, e aqui tem o Léo, tem a Kimberly, e pega de todo mundo, tá ilegal. Isso é fato. Você é o alvo, você que tem que receber a busca, porque se você quer pegar o meu celular, tem uma ordem judicial para isso. Se não tiver, é ilegal. Isso de acordo com um papel chamado lei, que infelizmente nos últimos tempos tem sido desconsiderado. Né? Bora. Quero fazer uma discussão, eu iria passar para a próxima notícia, mas eu queria fazer uma discussão aqui em relação a Daniela Lima. Ela falou aqui uma notícia falsa, certo? O que o PL 2630, se tivesse sido aprovado, resolveria? Nada. Mas o que mudaria? Por exemplo, o Google, porque isso aqui foi transmitido no YouTube, o Google seria responsável por indenizar, no caso Bolsonaro. Eu não vejo sentido nenhum nesse PL, sinceramente. Hoje já existem instrumentos que poderiam, por exemplo, responsabilizá-la neste caso. Entra com um processo lá, calúnia, difamação, o que quer que você queira dizer, processo civil para tirar dinheiro. Isso sim eu acho eficiente. Não estou dizendo que a internet não possa ser regulamentada ou os instrumentos aperfeiçoados. Eu só digo que o PL 2630 não é o mais adequado. De novo, o Google seria responsável, você colocar um corte dessa notícia, foi encontrado um computador da BIM com o Carlos Bolsonaro no Instagram. O Instagram seria responsabilizado? Essa questão está sendo alvo de muita discussão. Inclusive, ontem, como eu disse, foi a abertura do ano judiciário e também foi lá no TSE, né? Tem esse shortzinho que eu publiquei hoje, que o Moraes fala da regulamentação das redes sociais, mas transnacional via ONU. Gente, olha que maluquice até onde está chegando essa discussão. A ONU, que não consegue colocar paz num conflito lá, que foi a função para a qual ela foi criada, vai regulamentar redes sociais. Não vejo sentido nisso, gente. Não de verdade, tem mesmo sentido. Mas eu tenho certeza que esse ano vai ser discutido sim o PL 2630 e cabe a gente sempre manter a vigilância. Certo? Certo. Vamos passar para frente? Bora. Mais uma repercussão aqui da eleição municipal, ano 2024. Adoro. Portanto, temos prefeitura e vereadores aqui em São Paulo que teremos a disputa por essas vagas. Na semana passada e nas semanas passadas, o Ricardo comentava muito sobre a Tabata Amaral, de que ela ia ali roubar muito voto do próprio prefeito, Ricardo Nunes. E que, se o governo entendesse que a Tabata poderia conflitar com o Boulos, Lulinha iria fazer uma ligação. Isso foi na sexta-feira. Gravamos sempre nas sextas-feiras. No sábado saiu uma notícia de que o Lula fez exatamente isso. Estaria articulando para que a Tabata saísse e se unisse ao Boulos para fazer uma frente ampla. Mesma conversa de 2022, para que tivesse uma frente ampla à esquerda para, como disse ele aqui em outra declaração, derrotar o bolsonarismo. E aí, na na terça-feira, ele disse que não fez essa intervenção, não ofereceu um cargo para Tabata para que ela desistisse, que respeitava muito ela, mas que era sim importante, era muito importante derrotar o bolsonarismo na cidade, a despeito de que o Ricardo Nunes não é um bolsonarista, inclusive faz parte do MDB, que é base do governo Lula.
Mas, de novo, aquela mesma conversa de 2018, 2020, lá, o amor vai vencer o ódio, a mesma conversa, a mesma polarização. Por mais que eu não quisesse que acontecesse aqui em São Paulo, dá todos os sinais de que vai sim acontecer uma eleição, um terceiro turno, né, presidencial aqui em São Paulo, claro, comandado pelos seus representantes, não diretamente, o Lula não vai disputar, o Bolsonaro não vai disputar, mas os seus representantes. Falando em Lula e Bolsonaro, o Bolsonaro aqui indicou o Coronel Melo Araújo, do PL, para o vice de Nunes, que ainda falta também combinar com os russos. Quem vai ser a noiva dele, né? Então, Ricardo, você que gosta de falar da corrida para a Prefeitura de São Paulo aí, você acha que teve essa conversa mesmo para tirar a Tabata e ela bateu o pé? Ou foi só ouviram você falando, vamos fazer aqui uma notícia que o Ricardo é da hora. Eu recebi isso, inclusive no Instagram, a galera falando, olha aí, está falando, o presidente está ouvindo. Não, vamos fazer uma pequena análise aqui da política local. Não acho que a Tabata diretamente, ela atrapalhe a campanha de Guilherme Boulos. Eu não vejo dessa maneira. Porque se você olhar o extrato eleitoral da Tabata, ela teve muito voto no centro expandido de São Paulo. A Tabata vem de um movimento de renovação política, ela vende aquela lógica de que ela foi uma menina de escola pública e de que ela foi para fora do Brasil estudar através de bolsa, enfim. E ela acaba, quem simpatiza muito com a Tabata é o socialista de iPhone, é aquela galera de esquerda mais, sabe, que tem grana. Ela está recebendo dinheiro para pré-campanha de pessoas na Faria Lima, que já ganhou, inclusive, uma baita de uma grana, mais de R$1 milhão foram doados ao PSB, partido do qual ela vai disputar a eleição municipal, para a pré-campanha dela. Ou seja, ela está tendo um input forte, mas num centro expandido de São Paulo, numa classe média alta, ela quer dialogar com toda a cidade, é isso que ela está construindo. Mas, na minha visão, ela tira votos do Ricardo Nunes. Porque o Ricardo Nunes, ao contrário do que o Lula quer fazer, quem está nacionalizando, polarizando a disputa na cidade de São Paulo, é o Lula. É o Lula, porque eles têm dentro do conceito deles os seguintes números. O Lula teve mais voto que o Bolsonaro na cidade de São Paulo, o Haddad teve mais voto do que o Tarcísio na cidade de São Paulo. O Boulos já foi o deputado mais votado na cidade de São Paulo. O Boulos é o segundo da eleição passada, de 2020. Ele perdeu para o Bruno Covas. E o Bruno também já era de centro-esquerda. O Bruno não era de direita. O Bruno foi eleito prefeito e o Ricardo Nunes era vice do Bruno. O Bruno faleceu, o Ricardo Nunes assumiu o mandato de prefeito. O Ricardo Nunes nunca disputou uma eleição para executivo, eleição de prefeito, governador, etc. Okay? A Tabata dialoga com o público do Ricardo, que está no MDB, que é um partido de centro, inclusive base do governo Lula. Centro. O Ricardo Nunes está fazendo afagos à direita, dialogando com interlocutores de Bolsonaro, tentando trazer. Veio aqui a notícia de que o Bolsonaro indicou lá o Coronel Melo para ser vice do Ricardo Nunes, e o Ricardo disse que quem escolhe o vice é ele. Automaticamente a indicação desse nome do Coronel Melo pelo Bolsonaro, o Milton Leite, que é presidente da Câmara Municipal dos Vereadores da cidade de São Paulo, uma figura extremamente influente e importante na política local, que é do União Brasil, disse que ele mesmo poderia ser o vice de Ricardo Nunes. Então embaralhou ali o meio do caminho no momento onde o Ricardo, o prefeito, falou, não, a escolha do vice é minha e vai ser feita no momento que eu entender o melhor momento. O Ricardo Nunes tem uma frente ampla de partidos, é a verdadeira frente ampla na cidade, diversos partidos políticos, partidos de peso, o próprio MDB, União Brasil, enfim, tem uma série de partidos. Ele vai ter que dialogar com esses partidos, não é assim, empurrar goela abaixo o nome do vice, porque, por exemplo, tem o próprio União Brasil, que é grande, que tem estrutura e que está impedindo até agora, até o momento da nossa gravação, sim, né, a campanha do Kim Kataguiri, que está pontuando nas pesquisas, próximo ali de 8, 7, 6, 9% nas intenções de voto. Então seria lógico que a União Brasil lançasse a candidatura do deputado federal Kim Kataguiri. Sim, não vai lançar, está segurando essa candidatura em nome da aliança com o Ricardo Nunes. Então isso tem um preço, tem um peso.
Ou seja, tem muita coisa para acontecer, não é agora, hoje, semana que vem, que o Ricardo vai anunciar o seu vice. Ele vai segurar um pouquinho mais na frente, depois de conversar bastante, dialogar bastante com essa frente ampla. A polarização da campanha, quem interessa é o Lula, que quer eleger o Boulos, o seu pupilo aqui na cidade de São Paulo. Inclusive Boulos, que deu uma entrevista à Jovem Pan esses dias, falando de segurança pública, falou de outras coisas, mas toque de segurança pública. Há um deputado que não votou pelo aumento da pena de furtos e roubos quando teve a oportunidade de votar em Brasília. O partido dele, o PSOL, está com um projeto em Brasília para poder liberar, vamos assim dizer, em outras palavras, pequenos furtos. A gente não entende bem direito o que é isso, pequenos furtos, mas talvez seja aquela bagunça que está acontecendo na Califórnia, lá onde você vai poder roubar pequenas coisas e não ser punido. Acho que até $1.000 você não pode acionar a polícia. Uma baderna surreal. Tem um projeto de lei em Brasília, do PSOL. O PSOL não votou contra a saidinha de banco. Na época, o Boulos não era deputado federal. Isso foi em 2022 essa votação, mas o partido dele votou em peso contra a saidinha de presos, perdão. Enfim, tem muita coisa acontecendo. O importante é a gente acompanhar essas informações, aqui principalmente no Política do Bom Senso, que traz de forma sem viés político, fala bastante aqui sobre o que está acontecendo de fato. O Lula quer polarizar Lula e Bolsonaro. O Lula, inclusive, já falou que a eleição de São Paulo é contra o bolsonarismo. Que bolsonarismo? Bolsonaro é candidato? Não! Bolsonaro não é candidato. Os filhos do Bolsonaro são candidatos? Não. O Bolsonaro abençoou um candidato a prefeito? Não. Muito pelo contrário, na verdade. Apesar de que você deu uma ideia aí, que seria muito viável. Estava nas pesquisas no começo Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro chegou a pontuar com 11% em pesquisas eleitorais. Acabou por algum motivo, talvez pessoal, não sei, familiar, a gente não sabe o motivo, ele retirou a candidatura, foi quando surgiu a candidatura de Ricardo Salles, dentro do PL, Eduardo que é do PL de São Paulo. O Ricardo Salles era o candidato, ele se colocou como candidato, esqueceu de combinar com o Valdemar, que é presidente do partido, e o Valdemar já estava fechado com o Ricardo Salles. Desde muito tempo eu falei isso, em vários locais onde eu tive a oportunidade de falar. O Valdemar não vai deixar o Salles ser candidato, ele não vai ter a legenda. O que aconteceu ontem? O próprio Ricardo retirou a intenção de candidatura, já que o Bolsonaro estava se posicionando para apoiar o Ricardo Nunes. Ou seja, virou uma bagunça. A direita na cidade de São Paulo não tem candidato. O Ricardo Nunes, atual prefeito, vai ser a opção que a direita vai ter para evitar que a gente tenha o Boulos ou até mesmo a Tabata Amaral na Prefeitura de São Paulo. Você falou aí, Ricardo, antes de eu passar para o próximo tema, que eu ia falar de segurança pública, que você comentou, de novo, eu reitero que uma candidatura de direita para antagonizar com uma candidatura de esquerda, para mim, faz todo sentido. Okay. Mas eu não sou presidente de partido. Então, sigamos. Você tinha comentado aí da segurança pública, que foi um tema dito pelo Guilherme Boulos. Guilherme Boulos, que é um prefeitável, um tema que eu inventei, tal qual os presidenciáveis. E eu tenho escutado segurança pública de forma reiterada nesses últimos dias, o que me leva a crer que duas coisas. É uma dor do brasileiro e que vai ser um tema talvez aí decisivo nas eleições de 2024, a despeito de que segurança pública não é tema municipal. Nós sabemos aí que os municípios não têm polícia, tem a Guarda Civil Metropolitana ou a Guarda Municipal, nos locais onde não tem região metropolitana, cuja função é guardar bens públicos municipais, não necessariamente fazer ronda ostensiva. Então não é um tema típico do município, mas vai estar aí na pauta. Tanto que o vídeo que você comentou, ele fala aí de rediscutir a segurança pública na cidade, a despeito de que não é tema necessariamente do prefeito. Falando nisso, nós temos aqui que essa semana, como vocês sabem, nós tivemos aí a troca de comando lá no Ministério da Justiça e de Segurança Pública. E aqui, na apresentação de resultados do ministro da Justiça, agora ex-ministro da Justiça, atual senador e futuro ministro do Supremo Tribunal Federal, ele comentando aqui sobre a necessidade de repensar o sistema prisional e o sistema carcerário, uma vez que tem muita gente presa e que é inteligente, até mesmo fiscalmente, porque um preso custa R$4.000 por mês preso, R$4.000 por mês para o Estado. Alguém monitorado de verdade, com a tal da tornozeleira e monitoramento, custa 400. Então, ele estava falando aqui que até
fiscalmente é mais inteligente não encarcerar. E essa fala dele aqui me chamou a atenção porque ele diz: a pessoa que cometeu um crime grave tem que ir pra cadeia mesmo. Bom. Mas quem comete crimes de trânsito, e aí ele deu uma pausa porque ele sabe que o que ele ia falar ali ia ser um pouco indigesto, mas por isso que eu gosto do Dino. A despeito da gente ter aqui discordâncias, ele fala, não fica com meias palavras. Ele falou: pessoas que cometem crimes contra o patrimônio, essas pessoas você tem que repensar se tem que estar preso ou não. Acontece, o que são crimes contra o patrimônio? Tem lá uma miríade de crimes no Código Penal. Tem lá uma o quê? Miríade. Uma quantidade ilimitada de crimes contra o patrimônio, como dano, você quebrar um bem, você roubar, furtar, extorquir mediante sequestro. Todos esses crimes são crimes contra o patrimônio. Eu acredito, vou ser bem sincero aqui, que não era bem desses crimes que ele falou. Mas tá aqui, confere lá no nosso shorts, que ele falou que pessoas que cometem crimes contra o patrimônio devem ser repensados se devem ir para cadeia ou não. Me permite uma parte? Fique à vontade. Ele falou que pessoas que cometem crime... Olha lá o vídeo para você entender. Crimes contra o patrimônio de maneira geral. Aí, de maneira geral, você tira a especificidade da coisa. Eu não estou falando... apesar de que eu sou contra, vou logo falar de cara, nem quero saber. Não. Roubou celular tem que ser preso, roubou bolsa tem que ser preso. E acabou a conversa. Como é que a gente vai coibir a criminalidade de crescer no Brasil? E está crescendo, por isso é um tema nas eleições de 2024. Se a gente vai passar a mão na cabeça do vagabundo. Cara, desculpa, eu não entendo. Mas ok, eu vou entrar na onda aqui de discutir o que foi dito. Crimes como patrimônio de maneira geral, então é furto, roubo, sequestro. Cara, é muita coisa aí pra gente passar a mão na cabeça. Então o que eu acho que isso serve de alerta, talvez essa fala dele aí, até pensada, quem que assiste o vídeo vê que ele pensa, ele dá uma pausa, o cérebro tem até uma fumacinha, tipo, vou falar isso mesmo? Vai processando e ele solta. Ou seja, talvez tenha sido até o universo, de maneira geral, colocando pra gente ficar esperto, abrir o olho. Porque se passa um negócio desse aí, não sei, cara, me preocupa. Me preocupa. Ele vai botar o projeto de lei enquanto senador, diz ele, e vai pro STF, vai soltar a bomba, a granada, tirar o pino e largar no Fire in the hole! E bum! E vai sair fora. Mas nós não podemos ficar dormindo com relação a isso, não, para evitar que isso passe. Veio com esse papinho de que tem muita gente no sistema penitenciário. Bota essa galera para trabalhar. Muda a legislação, tem que mudar nesse sentido, de botar preso para trabalhar. Às vezes não tem que pagar R$4.000 para vagabundo nenhum. Tá louco, pô? O que tá acontecendo? Você que é mais a educação, uma criança para educar é menos do que isso, né? Hoje, para o nível médio, é menos que R$2.000 o valor disponibilizado para uma educação, para um jovem no ensino médio, por exemplo. Por mês é R$4.000 para vagabundo ficar preso. Quem tá pagando essa conta é o cidadão brasileiro. Tá errado, isso tá errado. A vítima que sofreu um roubo, um sequestro ou qualquer coisa assim desse vagabundo que tá preso, ela tá pagando para esse cara tá preso, para ele comer, para ele dormir. É óbvio que tem distorções no sistema prisional brasileiro? Tem distorções no sistema prisional brasileiro, sim, Danilo. Acho que a gente tem que discutir o sistema prisional de maneira bem ampla. Agora, sempre olhando o viés da vítima, do cidadão. O sistema prisional é feito para tirar da sociedade pessoas que não estão aptas ao convívio social. Elas cometem crimes, elas não seguem as regras estabelecidas, regras através das leis, de uma determinada sociedade. Para isso, então, tira essas pessoas da sociedade, coloca elas dentro de presas, encarceradas num regime fechado, para que elas não importunem a sociedade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto seria a pseudo-ressocialização, que está na nossa legislação, ok? O que seria isso? Reeducar esta pessoa presa para que ela possa voltar ao convívio social. E isso não acontece no nosso sistema prisional atual. Não acontece. Haja visto os números da tal da saidinha de preso. Quando o preso sai, ele rouba, ele não volta. Cara, tem muita coisa que está errada nesse processo. Então nós temos que discutir o sistema prisional, mas o meu viés é diferente do viés do Dino. De passar a mão ali de certa maneira, vamos aliviar. O auto-criminoso tem que ser preso, óbvio. Mal cometeu pequeno delito, esse tem que ser preso também, e esse cara tem que aprender de alguma maneira.
Para mim, preso tem que trabalhar. Para mim, esse negócio de redução de pena tem que ser revisto. A redução de pena tem que começar depois de cumprir ali pelo menos 80% da pena. É muito brando. Escárnio. Tem gente que comete um delito, sai pela porta da frente, eu sou réu primário, eu tenho não sei o quê, eu tenho não sei de onde. O cara sai andando ali e vai pagar 2, 3 cestas básicas. Tá de brincadeira. Tem muita coisa errada. E a sociedade sofrendo. E a sociedade é que tem que pagar, que já paga 2 vezes, paga 3 vezes, porque paga pelo preso, paga com o crime que muitas vezes sofre, perde seu celular, perde sua... Tô falando de crimes pequenos, tá? Não estão entrando nos crimes hediondos aqui, não. Perde sua bolsa, seu celular, coisas que acontecem muito, inclusive, na região metropolitana de São Paulo aqui, e perde a vontade de sair, a sua liberdade. Cara, é muita... A sociedade só tá perdendo aí. Então, eu acho que esse tipo de pensamento me assusta, me incomoda. Por isso, nós temos que estar muito atentos no legislativo, onde essas causas vão ser discutidas. Nada na administração pública é feita sem lei. Então, são ideias, são teses que são colocadas, aí vira um projeto de lei e lá é discutido. É lá que a gente tem que ficar de olho aberto. Você comentou aqui, comentou não, a gente estava vendo aqui o Instagram, enquanto isso, apareceu uma fala do Silvio Almeida. Coloquei Ribeiro é um DJ. Com Silvio Almeida. Vamos no Ribeiro, A gente já foi lá, inclusive, na Energia 97. Silvio Almeida, que diz que o sistema prisional é praticamente um local de tortura. E eu acho que tem que ser repensado mesmo. Eu tenho pavor de cometer um crime, porque eu passava aqui na frente, a gente grava aqui perto do Carandiru. Quando passava o metrô aqui, eu via aquela cena, eu estudava do lado do Carandiru, era terrível. Aquilo ali, eu olhava para mim e falava, aquilo ali é uma masmorra. Me dava exatamente o que a pena tem que fazer, para preventivo para a sociedade. Não faça isso, porque senão você vai ser o próximo. Tá? É uma das funções da pena. A outra é também punir. Você cometeu uma coisa errada. Sabe, criança, bateu ali no cachorro, você fala, não faça isso, meu filho. Você vai ficar 1 minuto sem ver o cachorro, dá um castigo. A pena também tem esse caráter. E também o caráter de ressocializar. No Brasil, a ressocialização ela é precária. Eu acho que, de novo, mesma coisa do PL lá. Acho que não pode ser discutido? Acho que é válido discutir. Né? É válido. Porém, eu não sei se liberar quem comete uma extorsão mediante sequestro é o caminho. Por enquanto, é um projeto de lei que ele vai apresentar enquanto senador que ele o é. Mas, por isso que eu fui contra a indicação dele para o STF. Ele vai para o STF com essa mentalidade. Então, para dar uma canetada lá que é inconstitucional, o artigo tal que mantém tal pessoa presa, é 2 palitos. E até ir para o plenário, tá, as pessoas já estão na rua. Me falaram aqui que eu distorci a fala dele. Aqui nos comentários tem essa desinformação. Tu fez o que com a fala dele? Eu vi ele tá falando, tá saindo da boca dele, a gente viu o vídeo, distorceu. Nem cortei, eu peguei a fala dele. Se você quiser ver a íntegra, é a saída dele do Ministério da Justiça, a apresentação de resultado, tá lá no canal Gov, a íntegra. Aqui, claro, eu sou um cara do YouTube, eu peguei a fala mais importante. Mas quem quiser, tá lá. E aqui ele fala, de novo, crimes contra o patrimônio. Disseram, não, esses crimes que você listou não é crime contra o patrimônio. Aqui, ó. Pois os crimes patrimônios não são esses que você relacionou. Eu fiz questão de fixar aqui e dei a resposta. Jovem, tá lá no Código Penal. Infelizmente, pode ter sido o que ele não quis dizer, mas ele disse. O que ele quis dizer, eu não tenho como colocar aqui nos shorts no YouTube, porque eu não tenho aquele negócio do Black Mirror de pegar a mente. Só o que ele externou, tá? Aí, de novo, se tivesse o PL 2630 aprovado, ele teria me acusado de um crime. Olha que maluquice. Eu poderia processar essa pessoa por calúnia. Eu acho que não é o caminho. Eu acho que esse 2630, inclusive, nem vai. Ele vai ser desmembrado, mas vão falar da regulamentação da mídia. Não sei se aqui ou na ONU, como diz o Alexandre de Moraes. O Alexandre tá viajando com a ONU. A ONU não consegue resolver nem os problemas dela. Pô. Que não serviu para nada. É um grande encontrão de gente que vai lá para qualquer coisa, menos resolver problema. Mas, ó, teve como... O fio da meada que a gente puxou pela posse do Lewandowski. E ele, então, se tornou ministro de fato e o Dino despediu-se do Ministério da Justiça. Ali eu notei 2 diferenças, né? Do Dino. O Dino não lê o papel, ele simplesmente sai falando o discurso. Enquanto o Lewandowski é uma coisa mais... É o jurídico, que eu tô de saco cheio. Adoro minha profissão, mas isso me irrita. Ele começou a citar, porque o Ministério da Justiça foi criado em 1800 e não sei quanto, com nome de secretaria,
e a função é tal. Ficou uns 20 minutos falando isso, cara. O Lewandowski deu outra liturgia para o cargo. Puta merda, aí é o Marco Aurélio que fala da liturgia do cargo, mas foi muito diferente aí. A despeito disso, depois de 20 e poucos minutos falando para que servia o Ministério da Justiça, eu acho que não precisava, porque está lá na lei, né? Depois de tudo isso, ele de novo citou a importância de repensar o sistema de segurança, que é excludente, que só prende pobre e o caramba. Então eu vejo, e depois o Lula, quando foi na abertura do ano judiciário, também falou a mesma coisa de segurança. Então, realmente... Tem um discurso alinhado aqui. Nós temos aí executivo, o executivo também, o legislativo do Dino, e o Dino também, como o judiciário, que daqui a pouco é STF. Então, segurança vai ser o assunto do ano, né? E eu acho que faz todo sentido. De novo, não é competência municipal, mas, com poucas pessoas... Cadê o livro do Ricardo, gente? Cadê o livro do Ricardo? Me ajuda, jovem. Eu vou fazer um mexendo no seu próprio livro. Obrigado. Aqui. Como poucas pessoas leram o livro do Ricardo, elas não sabem que isso não é um tema de município. Mas mesmo assim, vão falar de assunto de segurança pública nessas eleições, tá? E, para você ficar bem informado sobre tudo o que acontece na política internacional e nacional, clica aí no se inscrever e ativa o sininho. Assim, toda vez que o vídeo do Ricardo ou do Política do Bom Senso subir, o YouTube te notifica. Ricardo, vamos passar agora para algo... a posse do Lewandowski está aqui, tá? Você pode ver aqui, quando eu falei, olha lá, lendo... não, propaganda! Gente, me ajuda. Mas está lá no canal do YouTube. Ó, aqui, ó, cabelo falhado. Tá me denunciando aqui, Ricardo. Tá sabendo muita coisa, Google. Mas... A gente não tinha nem prestado atenção, mas tu foi lá e entregou. Bem, se vocês quiserem saber o que aconteceu lá na posse do Lewandowski, são 5 segundos mais lentos do mundo. Tá aqui a posse, tá vendo? Lendo muito chato. Mas se você quiser ver, tá aqui o vídeo no nosso YouTube. Vamos passar um pouco para frente aqui, levar a nossa discussão mais para o norte, né? Ricardo Rose daqui a pouco vai estar lá em terras americanas, vai poder trazer mais informações. Mas, por enquanto, vamos com o que a gente sabe. Vocês sabem que os Estados Unidos é um lugar que você pode ter o American Dream, fazer a sua vida lá. E as pessoas, consequentemente, querem ir para lá. E quando você é bem qualificado, eles querem que você vá. No entanto, quando as pessoas não têm a qualificação que eles desejam, eles não são muito amigáveis. Posso dizer assim. E, portanto, tanto que o Donald Trump dizia que ia construir um muro, etc. Então, a questão migratória é uma questão importante, principalmente nos estados do sul, ali, Califórnia, Texas, eu acho que o outro é Nevada, Arizona, Novo México, sei lá. Eu não entendo muito de Estados Unidos, prefiro o Brasil. Mas, ali no sul, tem um fluxo migratório, afinal das contas, é uma fronteira terrestre, é só passar, pô. Em alguns locais tem um muro, tá? Ele existe, em outros locais tem rio, enfim. Aí tenta-se fazer alguma coisa para tentar passar. O que acontece? A maior fronteira, se não me engano, é com Texas. E o governador Greg Abbott, do Republicanos, falou, opa, vocês cheirosos ficam falando de imigrantes, mas eles chegam aqui. Eu não quero. Então começou a fortificar a divisa, a fronteira, com esses ofendículos, como são chamados, né? E a Suprema Corte falou, quem tem que fazer isso é o governo federal, não o Estado, né? Lá é uma federação de fato, então eles respeitam bem as competências, ou deveriam respeitar as competências estaduais e federais. Só que aí falaram, pô, mas não tá fazendo? Vocês ficam aí falando que estão fazendo e não estão fazendo, quem sofre é o Texas. Então eu mesmo vou fazer. Isso criou uma confusão, porque falou, e aí? Né? É o governo federal, é o governo estadual que pode fazer. E eles estão justificando que justamente quando o Biden assumiu, teve uma explosão de imigrantes, né, na região ali do sul dos Estados Unidos. Isso me lembrou um pouco o Designated Survivor. Você lembra lá que teve também o presidente assumiu, deu uma ordem, mas os estados não queriam cumprir. Não queriam cumprir. Eles estão falando de guerra civil. Eu sei que não está na agenda, Daniel, mas aqui é Obama. Isso, aí tem o Obama aqui, assume o Donald Trump, dá aquela queda, Trump e Biden
concorrer à eleição, o Trump perdeu e, consequentemente, o Biden começou Mas aí. é significativo. É o maior. Entende? É realmente muito grande. Gente, você concluiu aí? Ó? Pode ir. Aí estão falando de guerra civil, 27 governadores já assinaram que estão do lado do Abbott. Tem eleição do Trump, não, eleição do Biden com o Trump. E a gente estão falando, ó, já está meio que uma prévia de que lado você vai ficar aí, porque a galera não quer a imigração, o que leva um pouco a discussão mais para a cara do Trump, né, que é anti-imigração. Enfim, guerra civil, Ricardo, calma lá, não é tudo isso. Como você falou, nos Estados Unidos, se respeita muito mais, é diferente do modelo como no Brasil, os estados têm uma autonomia muito grande, inclusive tem uma Suprema Corte nos estados. De cada estado. De cada estado americano, que em cada estado norte-americano você pode ter liberação para uso recreativo da maconha, por exemplo, você tem porte de armas ou não, tem estados que tem estados idade para dirigir é diferente. Exato, para beber bebida alcoólica. Cada estado tem a sua autonomia, é uma federação mais propriamente na razão de ser. Porém, essa questão da imigração, ela é uma questão realmente muito profunda, não só nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é bem forte, mas na Europa também isso está acontecendo muito fortemente. A Europa, o fluxo migratório é muito grande. Lá mais liberal, sim, mais liberal, mas está tendo um impacto muito grande populacional, tendo um impacto na economia, tendo um impacto de várias maneiras. Pausa. Lá está acontecendo a mesma coisa. Bruxelas decide que é legal, mas quem recebe, tal qual o Texas, a Itália, a Espanha falou, o que tá acontecendo? Calma lá, que está vindo primeiro em mim. Né? Enfim, exatamente. O que é importante dizer nessa questão imigratória? Os americanos, em especial, até a questão do Trump, quando estava no poder, e ele fala muito isso hoje, porque ele já está pegando essa onda, obviamente, que já é uma pauta dele, falando que ele voltando ao poder, ele vai ser mão de ferro com a questão da imigração. É a imigração ilegal. Aqui nós não estamos falando da pessoa que quer ir para os Estados Unidos, começar uma nova vida, trabalhar e tal, e ela faz todo o processo legal. Ela vai no consulado, ela solicita seu visto, ela faz todo o trâmite. Não. A gente está falando de pessoas que simplesmente querem entrar num outro país de forma ilegal, atravessando uma fronteira, como foi mostrado ali, que sem nenhum tipo de legalidade. É contra esse imigrante que os americanos estão fechando o cerco. Até porque também, se você olha os dados da segurança norte-americana, você vê que tem um perfil muito crescente junto com a imigração ilegal. Então o imigrante legal vai para lá e descobre que não é assim para arrumar um emprego, que não é assim para viver, ele procura outros caminhos. E esses outros caminhos, muitas vezes, não são legais. Ou seja, é uma discussão muito aprofundada, eu acho que... Não ser legais, de legalidade. De legalidade, cometem crimes. O cara vai lá para trabalhar, para arrumar um emprego, até com uma boa intenção, mas não consegue, não é assim, ele não está legalizado, ele não tem papel, não sabe falar, muitas vezes não sabe falar o idioma, apesar dos Estados Unidos se fala muito espanhol também. Enfim, tem muitos outros pontos de vista aí. Você imagina um estado como o Texas, que recebe muito desse fluxo migratório. Realmente, no meu ponto de vista, o governador tem sim essa lógica. Vai entrar numa lógica com a Suprema Corte Americana, vai. Outros estados já se colocaram a favor do Texas, já mandaram, inclusive, forças policiais para ajudar no Texas. Então, o circo está se fechando. Não acho que chegaremos a uma guerra civil, nada disso. Mas que certamente vai ter um impacto muito grande nas eleições americanas e que, pelo andar da carruagem, vai beneficiar Donald Trump, porque o Biden, ele é mão aberta para a imigração, então ele vai ser prejudicado nesse rolê todo, na minha opinião. O Trump é que tem pego essa sinalização toda que os estados já estão dando e está capitalizando em cima disso, porque já é uma bandeira dele e ele está dizendo que ele vai endurecer, sempre lembrando que está se falando da imigração ilegal. Perfeito. Realmente, acho que guerra civil não chega não, mas você vê que o retrato é praticamente o mesmo daquela época lá que tinha os confederados, que são os estados do sul, contra os estados do norte, né? Mais ou menos esse é o retrato que está acontecendo hoje. A guerra civil não vai acontecer, creio eu, tudo pode acontecer, mas realmente Trump aí vai capitalizar essa briga para as eleições da presidência nos Estados Unidos. Como você mesmo falou, muitas vezes, com algumas pequenas exceções de Nova York, de Boston,
esse fluxo migratório ilegal, ele fica mesmo na faixa sul dos Estados porque é Unidos. só cruzar e Flórida, Texas, Uhum. Califórnia e tal. E aí a galera mais do norte, como diz você, a galera cheirosa, é a galera que não recebe esse impacto muito forte do fluxo migratório. Então abre-se a mente para dizer, não, deixa, enfim, vamos liberar mais, mas não chega necessariamente lá. Tem exceções, Nova York, Boston, que realmente também tem um fluxo migratório muito grande. Mas os estados do centro-oeste americano ali, não. Ali é americano raiz. Rednecks ou flyovers, como eles chamam. Vamos continuar aqui, fechar a semana no Brasil de volta. É uma notícia que saiu nessa sexta-feira, repercutindo uma notícia que saiu no meio da semana. Né? Existe um índice de percepção de corrupção medido pela Transparência Internacional. E de 2023 para cá, o Brasil caiu 10 posições, chegando na 104. De 0 a 100, ele recebeu uma nota 36. Ou seja, nota muito ruim. E essa nota, quanto mais próxima do 100, quer dizer que o país é mais preparado para combater a corrupção. Quanto mais próxima do 0, é mais aberto, solícito à corrupção. O Brasil ficou ali em 3. A média para países não democráticos é 32. Então a gente está quase chegando na galera que não é muito legal. Né? Quem está na nossa frente? Aqui tem o índice, inclusive eu gravei um videozinho, não é a nossa menor nota. Ela já esteve menor, 35. Hoje está em 36. Ou seja, aqui 2018, 2019, 35. Inclusive nessa época aqui, o partido falava, olha, Temer e Bolsonaro, um horror. Mas hoje, fala, não, a Transparência Internacional está ficando doida. Né? Você vê aí, de novo, não é sempre o quê, e sim quem fala. Aqui, de novo, quem está na nossa frente? Você pode ver o índice aqui, comandado por Dinamarca e Finlândia, os países cheirosos do norte. O Brasilzão aqui com 36. Lá embaixo. Cadê o 36? Aqui, o Brasil com 104, na posição 104. Nossa. Do lado de Sérvia. A Etiópia, a Gâmbia, Zâmbia. Quem está na nossa frente? Argentina, Cuba. A gente foi para Cuba, a gente viu que a coisa lá é um pouco diferente, um pouco estranha, mas está na nossa frente. China, que diz que é tudo corrupto lá. Ruanda, olha que maravilha, estão tudo na nossa frente. Né? E quem está lá embaixo são os não-estados, a Somália e a Venezuela, com a nota 13 e 11, respectivamente. Né? Enfim, o Brasil ficou ruim aqui. E segundo o relatório da Transparência Internacional, essa queda se deu por 2 motivos. Diferentemente do que aconteceu nos primeiros mandatos, em que a corrupção era um tema muito comentado por Lula, Dilma, etc., segundo a Transparência Internacional, Lula não assumiu um compromisso direto contra a corrupção nesse mandato. E a indicação de Zanin deu indícios de que combate à corrupção não é a prioridade, porque eu estou indicando o meu advogado para facilitar para mim. Aliás, falando em facilitar, nessa cerimônia aqui do Lewandowski, do Dino, perdão, que ele fala essa parte aqui, no final ele fala o seguinte: Lula, se a Polícia Federal te encher o saco, você pede uma liminar para mim. Aí já demonstra mais ou menos como que vai ser o futuro. Mas enfim, voltando aqui, a Transparência Internacional fez essa crítica de que está indicando amigo do STF. Isso não é um bom sinal. Consequentemente, o Brasil caiu das posições. A Controladoria Geral da República, não, Controladoria Geral da União, o partido, o PT, obviamente, tudo está criticando a metodologia, dizendo, veja bem, não é bem assim, o Brasil não está ruim. Mas, de novo, elogiou no passado, quando o índice era contrário aos interesses, e agora está criticando. De novo, Ricardo, não é ok quem fala? Não é ok quem fala, e tem muitas outras informações, não só a do Zanin, agora do Dino, ambos amigos de longa data, como esse troca a ida de um ministro do STF para dentro do governo. Aí você percebe que tem outros ministros também no STF deixando para lá, eu vou falar assim, dívidas
de acordos de leniência de bilhões de reais, no caso da JBS especificamente, gente, aí fica difícil demais, caiu pouco. Então é um governo que, na minha concepção, realmente não tem essa preocupação, não tem essa conexão, não vendeu isso, nem aprendeu com erros do passado. Então é muito provável que a gente ainda caia alguns pontinhos, porque pelo que eu percebi no relatório, nem foi contabilizado esse acordo de leniência de uma empresa... Porque é 2024. De uma empresa que já falou, eu vou pagar, já tinha fechado o acordo, estava de 3,8 bilhões de reais. Eu falei, não precisa pagar não, deixa para lá isso aí. Você se envolveu em corrupção, não faça mais isso, viu? Porra, vai isso vai refletir no ano que vem. No ano que vem, vai cair mais. Na minha opinião, faz sentido. Essa notícia eu não coloquei aqui, mas só para esclarecer, é o seguinte, a justificativa que o Toffoli utilizou para permitir a discussão dessa multa é a seguinte. De acordo com eles, houve uma mancomunação entre o Moro e o Deltan Dallagnol, que era o MP. Então, segundo eles, a JBS pode ter sido uma empresa coagida, mas enfim, coagida a fazer o acordo de leniência frente ao conluio de juiz e MP. Essa foi a justificativa, mais ou menos. Isso. Então, essas multas bilionárias aí podem ser rediscutidas. De novo, já foi confirmado que houve o crime, tá? Já houve confissão de que o crime foi cometido, a corrupção, dinheiro nosso perdido aí, mas eles estão falando dos efeitos da condenação, aí vamos... Cometi! Aí, calma lá. Realmente é uma questão que eu tinha ignorado aqui, bem que bom que você lembrou, mas realmente vai fazer todo sentido e diferença aí em 2024, no próximo ano. Nem na Venezuela, essas que tá lá em último. Não, o que eu quero dizer é o índice, a gente tá falando, o Léo falou, nós estamos em 2024. Yes, mas tira a cabeça aí, meu jovem. O índice de agora é de 2023. O resultado de 2024, isso que eu quis dizer. Que deve ser divulgado em final de janeiro de 2025, vai piorar. Vai porque piorar. Não tá contando com toda essa loucura que está acontecendo e outras que podem vir aí. O que eu fico pensando aqui, só para fechar, deixar essa reflexão aí para quem nos acompanha. Você é de uma empresa como a Odebrecht, né? Que agora Novo Honor, que é isso, mudou o nome. Aquele negócio de mudar o nome, rebranding, eles acham bonito falar esse troço aí. Mudou o nome. Você aceitou pagar num mega escândalo de corrupção 3,8 bilhão de reais. Aí, pô, será que para um ministro mudar essa lógica, falar, não, 3 é muito, 3 vamos ver se de repente acontece alguma coisa aí, ele suspende isso para discutir a possibilidade de uma outra multa, uma multa menor, uma multa que seja, sei lá, de 3 cestas básicas, sei lá, plantio de 1.000 árvores em algum lugar aí do Brasil, não sei, não estou desmerecendo, estou dizendo que é uma pena bem alternativa. Sim, mas existe uma proporcionalidade aí evidente. Tem algum benefício? Não sei. Será que o ministro pode, sei lá, não sei, não estou dizendo que é o caso, estou apenas questionando, porque para a empresa é um baita de um benefício. Né? Eu vou deixar de pagar 3,8 bilhões de reais para de repente pagar, sei lá, 500 milhões. Então nós estamos falando, se pagar, estou dando um exemplo, pode ser que não pague nada, absolutamente nada, de 3,8 para 0. Mas vamos imaginar que receba aí, a multa fica em 500 milhões de reais. Era 3,8 bilhões de reais. Aí a gente está tirando 3,3 bilhões de reais, deixando isso para lá. Será que, sei lá, mais 500 milhões aí no meio do caminho, para quem teve essa ideia genial, sei lá, eu não sei, mas leva... Por isso que o índice de percepção da corrupção caiu. Não tem a ver com isso, mas no ano que vem terá. Com certeza nós teremos más notícias. Eu só sei que a reflexão dele é sempre ruim. A gente, nós brasileiros, pagadores de impostos, aí com o governo querendo fechar o déficit zero, aí aumentando imposto, taxando a tua comprinha da Já fala aí aqui também que eu ia falar das notícias rápidas, ó. O rombo de 235 bilhões de reais. Esse merece um vídeo, Danilo, porque a gente tá tendo muita narrativa de que esse dinheiro não é... O Haddad falou que o rombo de 235 bilhões de reais não é só deste governo, tem a ver pagamento de dívida do governo passado, isso não é verdade. E está colocando aí os precatórios que na pandemia se empurrou para lá. E está se pagando por quê? Se já foi aprovado no Congresso Nacional a possibilidade de prorrogação até 2027 pagamento dos precatórios. Por que esse governo resolveu agora então pagar? Essa é uma perguntinha boa.
O governo foi lá e falou, não, que isso? Nós estamos com dinheiro sobrando. O que é um rombinho de 235 bilhões de reais que nós pegamos um superávit de 50? Isso merece realmente um vídeo, porque o brasileiro comum, cidadão trabalhador, que vai para a escola, para a faculdade, tem tempo para prestar atenção nesses detalhes, mas é o seu dinheiro, é melhorar a escola do seu filho, é melhorar o sistema único de saúde que muitos de vocês frequentam. E aqui é interessante falar, quando a gente fica negativo lá, R$200, a gente tem que correr atrás para pagar esses R$200. Quando o governo federal e o governo estadual, o governo municipal, os governos em si ficam negativos, 200, porque rombo é isso, é ficar, olhar a conta e falar, ih, tem 235 negativo. O que pode fazer? Vai falir? Não, aumentar impostos para cobrar mais. Que inclusive essa semana teve, agora já indo para as notícias rápidas, já fechando as notícias que mereciam uma atenção maior aqui, indo para as notícias rápidas, fica com o nosso canal aqui. Tivemos também a volta dos impostos federais na gasolina, né, nos combustíveis e, consequentemente, a alta aí de mais ou menos 12% nos combustíveis. E a gente sabe que aumentando o combustível aumenta tudo, porque essa água aqui ela precisou ser transportada. O Brasil depende muito de caminhão, consequentemente, aumentou o diesel, aumenta a água, que não necessariamente teria uma relação fácil de identificar, né? Então, mais imposto aí para você ganhar esse... Engraçado que tá precisando de imposto, mas deixa a multa bilionária para lá, né? Não vai entender. Mas aqui entre nós, só para falar da multa, o velho da van com respeito, tá, senhor dono da van, não sei das quantas. O velho da van, Luciano Hang, seu Luciano, o velho da van tomou uma multada aí de, acho que 80 milhões, uma cacetada dessa, 58 milhões, 85 milhões, uma coisa dessa assim. Mas tomou-lhe uma multa. Você vê que é um negócio, Danilo, é o lado. Aqui você tem que capengar para a esquerda. Se capengar para a esquerda, tudo vai. Até 3,8 bilhões de reais, sem nem quantas creches, quantas escolas eu estudaria. Mas enfim, coisa. Segue lá que sigamos para eu fico com a minha indignação para cá. Fique mais indignado aqui, ó. Nós já tivemos em janeiro mais infectados por dengue do que 2017. E a vacina da dengue não tá no SUS? Tá no SUS, mas ainda, se não me engano, falta traduzir Danilo, a bula. Falta traduzir a bula do japonês para o português. Entendi, deve ser um negócio realmente difícil. Né? Agora, tá um ano, a gente falou faz um ano já. Porque assim... Mas aí não enquadra em genocídio, com a quantidade de gente que tá morrendo por causa de dengue? Não, daqui a pouco a gente fala também disso aqui, que é mais complicado. Mas... sejamos honestos, surgiu uma vacina nova contra a calvície, já que deu esse indício aí de falta de cabelo. Aprovou na ANS, então já pode ir para a iniciativa privada, já pode ir para as clínicas, mas não pode ir para o SUS, porque tem a CONITEC, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do Sistema SUS. E lá demora quase um ano, por isso a demora, tem que ser... claro nesse sentido. Mas, deixou a tradução da bula por último. Pelo amor de Deus, é o Google Tradutor. A urgência. Google Tradutor. Não existe, porque na época da pandemia a gente teve toda essa discussão. Sim. Né? Enfim, não quero entrar nisso, importante e tal, acho que a vacina é super importante, tá tudo certo, eu me vacino, tá tudo bem. Mas e a urgência? Tem gente morrendo, cara. Sim, mas a urgência uma demora de um ano para a vacina da dengue entrar no Sistema Único de Saúde. Pô, você tá de brincadeira. As pessoas que morreram nesse intervalo, que não tinha 400 conto para pagar na vacina da dengue. Mas pode piorar, porque a da Butantan também foi aprovada agora, a eficácia por empresas científicas, por revistas científicas, perdão, então também vai passar pelo processo da CONITEC, né? Ou seja, mais um ano aí talvez pela frente, para a vacina do Butantan chegar. Vamos continuar aquela campainha lá da água parada. De qualquer maneira, aí 6 milhões de doses vão ser administradas aí pelo Sistema SUS, em alguns municípios cuja incidência é maior. E também nós tivemos aqui, você falou de genocídio, que é uma palavra que o Google gosta, mas já falamos, nós tivemos também a questão dos Yanomamis, né? Apesar de todo o governo falar que houve um genocídio no governo anterior, as mortes continuaram, né? Então a situação lá está muito grave, inclusive a Polícia Federal encontrou um monte de medicamentos destinados aos Yanomamis e todos vencidos, né? Vencidos há muito tempo, tenho que ser honesto, desde 2021, mas está lá largado, demonstrando que Yanomami não é uma prioridade, apesar de que tudo foi dito lá no começo do ano passado, né? Triste a situação dos nossos irmãos brasileiros. Isso, como você
A gente estava seguindo com as notícias aqui, eu pensei que você não falaria que você também se esqueceria dos Yanomamis, assim como vários artistas, né, pessoal aí da Globo, os artistas aí de filme que falaram tanto dos Yanomamis. Vamos gravar um videozinho agora, pessoal? Vamos lá, vamos subir uma hashtag? Vamos lá? Porque o que aconteceu do ano passado para esse? Que os Yanomamis continuam morrendo. As ações do garimpos cresceram na Então, região. e cadê aquele movimento bonito dos artistas? Será que os 16 bilhões de reais da Lei Rouanet calou a boca da galera? Porque eu acho até legal a Lei Rouanet. Eu não sou um cara que sou contrário, não, desde que ela sirva para os pequenos artistas, não para bancar musicais multimilionários para fazer artista comprar mansão em Angra dos Reis, ou sei lá eu aonde. Uhum. Mas enfim, outra discussão. Será que por causa do dinheiro, que é uma coincidência, no ano que tem 16 bi liberado para a lei de incentivo à cultura, os artistas sumiram. Mas tu não vê ninguém, A cara. Amazônia pegou fogo, Cerrado não, o Pantanal tá pegando fogo. E não é para entrar na polarização de direita e esquerda, não. Se você defende e acha legal, ele fala é coerência, só ser tem que coerente, combinar é os só dois. falar, fala agora, pô, tá errado, não tá sendo feito nada pelos povos originários, como vocês gostam de falar, tô seguindo aí, tá vendo? Os povos originários aí, pô, cadê os artistas? Eu queria falar era com os artistas mesmo, porque a gente fala, estamos aqui falando, quanto a gente não cobra, não adianta nada. O governo ouve vocês, artistas, faz a hashtag, sobe lá, viu? Sei lá quem, Anitta, Gagueaço, essa galera lá do Surubão de Noronha, não sei se pode falar isso. Ah, galera, hashtag bonita aqui, pô, vamos fazer aí para ajudar o povo, caramba. Bem, eu não fui convidado para isso, então... Você pode falar da hashtag, né? Que a galera lá não tá falando nada. Mas, de qualquer maneira, é indignante mesmo aqui você vê que muda governo, volta governo, pessoas, porque o pessoal fala povos, eu acho que só tem um povo brasileiro aí, e é brasileiro, irmão nosso morrendo aí por negligência, gente. E não muda a ideologia, mas a negligência continua a mesma. Lamentável. Com essas notícias belíssimas, né? É que nós vamos encerrar aqui o resumo da semana, dessa primeira semana do ano de fevereiro, já que o ano de 2024, não, o ano de janeiro encerrou-se. Fevereiro é mais curtinho, carnaval chegando. Só pessoas especiais nascem em fevereiro, só os melhores, por isso que é um mês mais exclusivo. É verdade. Não é verdade? Muito importante, inclusive. Tá falando isso porque é o aniversário dele, gente, fevereiro. Tá falando que era a sua filha, pô. A minha filha também, que é uma pessoa super especial, mas você é uma pessoa também especial, muito obrigado, Danilo, não? Muito obrigado. Todos que nasceram em fevereiro, ou em janeiro, ou em março, abril, maio. Enfim, é o mês mais exclusivo, a coincidência aí do universo. Ricardo Rose, como é que faz para te achar? Ricardo Rose Oficial, nas redes sociais aí, dá lá uma curtidinha lá, vamos seguir lá que a gente continua falando de política por lá. E um spoiler aí, o Ricardo vai dar uma turbinada nos vídeos dele, que eu fiquei sabendo, os vídeos vão ficar muito legais aí. Acho que vale a pena você ficar de olho mesmo no Instagram dele, no YouTube, que eu encho o saco no pra TikTok, ele. que aí eu tô lá também. Danilo não gosta. O Danilo não gosta de TikTok porque ele não quer dar os dados dele pra China. Os americanos tá tudo tranquilo, tá tudo beleza. Mas pode pra China não tem problema. A China tem uma China ele tem um certo aí. Receio. Ainda vou levar tu lá na China. Eu não vou te criticar muito, porque um dia eu quero ir lá e vai que eu suma, né? Mas assim, eu não gosto muito de usar o TikTok, não, mesmo. Mas procura o Ricardo. A vida como ela TikTok, é, gente, né? Vambora. A gente foi pra Cuba lá, fiquei, ó, pianinho, que eu não sou idiota. E esse vídeo de Cuba vai sair? Vai lançar. Quero ver se Cuba lança, quero ver Cuba lançar. Vai lançar. Mas é verdade, a gente teve em Cuba e tem um vídeo bacana que a gente tá enrolando pra sair, mas vai sair um vídeo, falar sobre a beleza enrolando, cubana. Ricardo, é 2 meses. Foi no ano passado lá. 28, eu lembro que foi aniversário da minha irmã, era 26 de março, a gente já tava chegando por lá. Então, faz muito tempo, mas acho que vale a pena a gente trazer aqui pelo menos uma versão do que a gente viu. Isso. Né? Sem ficar aí falando assim, vai pra Cuba, a gente foi. A gente vê o que aconteceu lá. Mas enfim. Spoiler, é nada bom, viu, gente? Tirando a despeito do povo cubano, um povo maravilhoso, de um país ser muito bonito, uma ilha caribenha, olha, a coisa é feia. E por isso mesmo que eu fico indignado que o Brasil ficou atrás de Cuba no índice de percepção de corrupção. Mas enfim, acha o Ricardo lá no TikTok, no Instagram, no YouTube. E seja também cortês, veja a gente aqui no Instagram, no YouTube, do Política do Bom Senso. É só colocar Política do Bom Senso. O canal está aqui para você analisar, né? Seja gentil, está vendo no Ricardo Rose, vai lá no Política do Bom Senso, curte, compartilha, se inscreve, está vendo no Política do Bom Senso, vai no Ricardo Rose. Você está em um, vai no outro. Você está no outro, vem em um, tá?
clica em se inscrever, porque toda vez que clica em inscrever, e no sininho, porque toda vez que a gente subir um vídeo novo, o YouTube vai te notificar, daí você não perde nenhum vídeo novo e fica, claro, muito bem informado sobre tudo o que acontece na política nacional e internacional. É isso? É isso, doutor. Então, eu ia dar um migué na semana que vem, falando que era de carnaval, eu percebi. mas o Ricardo disse que vai estar aqui. percebi. Então, a gente grava até sexta-feira que vem mais um vídeo, um resumo da semana carnavalesco. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até um próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.